eu vou passar para o professor José Roselino, que ele vai fazer uma leitura para a gente sobre essa importância da retomada da política industrial. Com você, professor. Muito obrigado, Valquíria. Um prazer estar aqui com vocês para tratar de um tema tão importante e tão atual. Acho que é um tema do interesse de todos os economistas e dos estudantes de economia que nos acompanham aqui, né? É um tema que a gente trabalha como pesquisador, um tema com o qual eu trabalho nas minhas atividades de pesquisa, de orientação, nas minhas publicações, não é? Então é muito gostoso falar sobre esse tema, especialmente porque é o tema que está aí na crista da onda, ocupando manchetes aí dos jornais, né? Um tema que está sendo debatido aí nas colunas dos jornais e revistas especializadas, e mesmo nos programas aí, noticiosos aí da televisão e tal. Então, tema muito importante, acho uma iniciativa bastante importante, uma contribuição legal aí do Conselho Regional de Economia de Minas, na figura da presidente aqui da Valquíria. Aliás, temos aqui duas presenças presidenciais, também saúdo aqui o presidente do meu Conselho Regional de Economia de São Paulo, o Pedro Afonso, né? Saúdo aqui o Wallace, que me antecedeu com uma fala muito interessante. Eu vou fazer menção a algumas coisas que ele pontuou aqui, que são muito importantes para a nossa discussão, e o Haroldo também, que eu estou também ansioso por ouvir aqui as contribuições dele, né? Inclusive vou mencionar um pouco aqui sobre a questão do papel do setor empresarial para o sucesso da política industrial, né? Então, eu dividi minha fala aqui, espero ser bem sintético. A ideia é falar em 20 minutos, né? E é um tema, como eu disse, bastante complexo, um tema com o qual a gente pesquisa, e os alunos, depois que tiverem, ou os profissionais economistas, colegas economistas que tiverem mais interesse, podem dar um Google, aí podem entrar em contato comigo também, se tiver interesse de bibliografias específicas sobre esse tema, né? Então, eu vou dividir minha breve fala aqui, né, que pretende ser muito abrangente, e por ser muito abrangente acaba não sendo muito aprofundada, né, em 4 pontos principais. O primeiro é situar aqui do que nós estamos falando, né, o que afinal aconteceu, e o Wallace já mencionou aqui, né, o lançamento de uma política industrial que já era esperada, né, que é uma política industrial que vem sendo gestada no último ano aí pela equipe sobretudo do Ministério do MDIC, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que hoje está sob o comando do vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, né? Então, a pasta dele é a responsável principal por lançar esse programa, mas não faz isso de forma isolada, faz isso, aliás, com um trabalho que eu acho muito interessante, que é um trabalho que combina diversos pensadores, diversos setores representados nessas discussões, tanto dentro do governo, dos especialistas do governo, mas especialistas de fora também do governo, representantes da sociedade civil, do setor empresarial, dos sindicatos dos trabalhadores. Quer dizer, isso é resultado de um processo bastante participativo, e isso eu acho que é um elemento importante. Depois vou voltar a isso, né? Então, foi no dia 22 de janeiro agora que o governo lançou formalmente aí a iniciativa de política industrial com o título de Nova Indústria Brasil. Alguns meses atrás, o vice-presidente, o Alckmin, o Lula assinaram também um artigo que saiu no Estadão, falando sobre, né, o Estado de São Paulo, falando sobre a neoindustrialização e a necessidade da neoindustrialização. Isso se materializou agora nessa política que foi anunciada, chamada Nova Indústria Brasil, né? E é uma política industrial, na verdade, é um documento que aponta para o início, né, da implantação de uma nova política industrial, que tem uma configuração muito interessante, que é considerada aí uma abordagem mais contemporânea, um enfoque mais moderno de política industrial, que é a ideia de política industrial orientada a missões, orientada por missões, né? É uma ideia que é bastante
utilizado hoje em dia no mundo, quer dizer, o mundo está fazendo política industrial com esse foco, né, o foco de ser orientada a missões, e tem um nome aqui que de uma economista que hoje é famosa por defender essa ideia, que é a Mariana Mazzucato. Ela também participou como, digamos, uma conselheira aqui para o governo brasileiro na elaboração dessa política. Ela é uma economista ítalo-americana, Mariana Mazzucato, escreveu um livro aí que é um best-seller sobre o tema. Quem não conhece, recomendo a leitura, que é O Estado Empreendedor. Aliás, ele está aqui, por coincidência, está em cima da minha escrivania, porque eu estava mostrando isso aqui para um aluno, estava passando para um aluno ontem esse texto aqui, esse livro aqui, que eu recomendo a leitura, e ele é uma referência importante para essa política aí que o Brasil está lançando agora. Qual que é a ideia? A ideia é que nós não estamos fazendo uma política que escolhe exatamente setores, ou mesmo empresas, ou mesmo campeões nacionais, né? Na discussão sobre política industrial, muito já se discutiu a respeito de qual é o modelo ideal de política industrial. Se a política industrial deve ser horizontal, ou seja, se a política industrial deve buscar alterar fatores que afetem todos os setores da economia, e, portanto, não escolha setores que devem ser privilegiados com relação a outros, ou se ela deve ser vertical, né? Se a política industrial deve focar setores que sejam considerados estratégicos e tal. Os economistas de uma vertente mais liberal defendem a ideia de que as iniciativas devem ser sempre horizontais, muito embora eu acredite, com base na literatura, que isso não existe, né? Na verdade, vamos pensar assim, mesmo quando você diz, eu vou melhorar a logística no Brasil, vou investir em logística porque isso reduz custo do Brasil, vou melhorar as estradas, os portos, né? Isso aí seria uma política horizontal? Na verdade, não é, porque afeta setores de maneira diferente. Então, mesmo a pretensa política que seria horizontal, na verdade, na prática, ela não é, né? Quer dizer, setores que transportam por caminhão, por exemplo, são sementes, são afetados mais do que setores, por exemplo, de tecnologia de informação, que não usam tanto o transporte terrestre, por exemplo. Então, é uma falsa dicotomia essa discussão sobre se a política industrial deve ser horizontal ou vertical. E a vantagem é que, ao optar pelo modelo de política orientada a missões, você foge um pouco dessa discussão. Quer dizer, nós não estamos escolhendo setores, nós estamos escolhendo missões que são importantes para pensar no desenvolvimento do país e para pensar na nossa estratégia de longo prazo para o país, objetivos de longo prazo que trazem benefícios para a sociedade. Então, eu acho muito bem-vinda essa abordagem e o formato que foi apresentado aqui, né? O governo apresentou, nesse documento que foi lançado agora, dia 22, 6 missões, o Wallace já mencionou um pouco isso aqui, né? Então, tem 6 missões aqui, cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para segurança alimentar, segurança nutricional, energética, né? A missão do complexo industrial da saúde, que é um tema que ficou muito em evidência diante da pandemia, né? A gente vai lembrar aqui que no início da pandemia nós tínhamos dificuldade, por exemplo, de ter acesso a máscaras, nós não produzíamos as máscaras, de repente explode a demanda mundial por máscaras que vêm quase que integralmente da China, e nós não tínhamos aqui no Brasil capacidade para produzir máscaras, respiradores, né? Depois da discussão toda sobre vacina, sobre princípios ativos e tal. Então, esse tem sido uma missão, essa é uma missão mobilizadora que é claramente, facilmente justificável, né? Questão de infraestrutura, saneamento, que seria a terceira missão, né? Moradia, mobilidade, olhando para as cidades, tem a discussão sobre cidades inteligentes e sobre qualidade de vida nas cidades, né? Sobre melhorar, por exemplo, o tempo que os trabalhadores levam, isso está explicitado lá no documento, para irem ao seu trabalho, no transporte público e tal, né? Também tem aqui a preocupação com transformação digital, a chamada indústria 4.0, depois eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque é um tema muito importante também com o qual eu trabalho, a importância desse novo paradigma da indústria 4.0, transformação digital para a produtividade do setor industrial. Depois a questão ambiental, bioeconomia, descarbonização, transição energética,
né? E, finalmente, as tecnologias associadas aí à defesa da soberania nacional, né? Então, são 6 grupos aqui, e depois eles se desdobram em ações, eles se detalham em ações específicas, né? E para esse programa está previsto aí nos próximos 4 anos um desembolso de cerca de 300 bilhões de reais. Aí tem gente que fala, mas vai gastar muito dinheiro, não pode gastar, e o déficit fiscal. E a questão do primário zero, que está prometido aí para o ano que vem. E tá bom. Vale lembrar que a maior parte disso não é gasto do governo. Nós estamos falando que 90% desse valor que para ser despendido ao longo de anos e para ser distribuído para 6 missões diferentes. A hora que você começa a fazer a coisa, divide para 4 anos, divide para cada uma das ações, não é muito dinheiro. E 90% disso é crédito. A gente não pode esquecer aqui que o ator principal que é o BNDES é um banco, né? Então ele está emprestando a juros. E 90% desse valor é isso, é crédito. Não é dinheiro, não está sendo jogado fora, não está sendo gasto e tal, que é muitas vezes a ideia que se propaga, às vezes, né, em certos setores da imprensa e tal, né? Bom, então, primeiro é isso, situar do que a gente está falando. Estamos falando de uma iniciativa do governo que, na verdade, retoma, e por isso a fala do Wallace foi muito interessante, muito feliz, retoma uma tradição brasileira de fazer política industrial, né? Quer dizer, o Brasil, no período que nós mais nos desenvolvemos, aliás, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo por algumas décadas, ocupando um espaço assim, que chamava a atenção do mundo, como a China passou a ocupar nesse nosso século aqui. O Brasil era referência de política industrial, né? Hoje a gente olha para a China, quando a gente fala de política industrial, mas os chineses mandavam delegações para o Brasil para aprender a fazer política industrial. Então, o Brasil já soube fazer política industrial no passado, elas já funcionaram, como bem lembrou o Wallace aqui, que foram responsáveis por mudar a nossa situação de uma economia agrícola, primário, exportador, para uma economia complexa, né, com uma indústria sofisticada, articulada, né? E o Brasil já teve muito sucesso com política industrial. Nós precisamos voltar a fazer política industrial, mas nós precisamos reaprender a fazer política industrial, porque o mundo de hoje não é o mundo dos anos 50, 60, 70. A política industrial de hoje tem que ser diferente. E essa ideia de orientar a política industrial a missões é um pouco, né, essa percepção por parte do governo, e eu vejo isso de forma bastante interessante. O segundo tópico que eu vou chamar a atenção aqui é sobre a discussão a respeito de política industrial. Quando se anuncia política industrial, o tema ganha manchetes, né? Então tem muita gente publicando editoriais de jornais criticando a política industrial. E isso é muito curioso. O Wallace fez menção aqui, é uma das principais referências sobre o tema na academia, que é o Roderick, é o Danny Roderick. Eu vou me referir a um outro texto dele, que é posterior a esse que o Wallace mencionou, se eu não me engano é de 2008 ou 2009, que chama Normalizing Industrial Policy. E o que quer dizer isso? O Roderick está lá defendendo que a política industrial tem que ser normalizada. No sentido de que a política industrial não deve ser um tema que gere tanta controvérsia e tal. A gente fala em política ambiental, a gente fala em política agrícola, e foi bem lembrado pelo Wallace ali. Então tem plano safra e o governo subsidia a agricultura, empresta para o setor agrícola produzir com taxas vantajosas e tal. E ninguém publica editorial nenhum contra isso. Aí se fala em fazer... A gente fala em política industrial, em política de saneamento. Por que política industrial desperta tanta controvérsia? Não deveria, né? Não deveria. Por quê? Porque fazer política industrial significa, como mencionou o Wallace aí, pensar estrategicamente o país, voltar a pensar o país numa perspectiva de longo prazo, que é uma coisa que o Brasil perdeu a partir dos anos 80. Né? Houve um retorno nos 3 governos petistas anteriores, o Wallace mencionou aqui, nós tivemos a PITS, a PDP, Brasil Maior, né? Mas nós temos também que admitir que os resultados não foram tão interessantes assim, né? Ficaram aquém daquilo que se desejava. E por que essa pode ser diferente? Ou pode ser diferente? É um tema que nós vamos discutir aqui. Então, o importante é isso, é retomar a capacidade de pensar uma estratégia de desenvolvimento para o país. Né? Todo mundo aqui está acostumado com a discussão sobre macroeconomia. Para a economia brasileira
crescer, existem alguns pré-requisitos, alguns vão colocar aqui que o fundamental é fazer o equilíbrio fiscal vai criar bases para um crescimento sustentável e tal. Isso é macroeconomia. Né? Outros defendem uma política fiscal mais ativa e tal. Mas quando a gente pensa no longo prazo, sobretudo, não é a macroeconomia apenas que nos ajuda a entender, a pensar estratégias para o país. Né? A gente precisa voltar a uma tradição que vem lá do início da economia. É perceber que o que você produz, e que a gente estuda lá na microeconomia como Y, faz toda a diferença. Né? Quem fez isso foi o fundador da economia, o Adam Smith. O Adam Smith, lá em 1776, ele escreveu A Riqueza das Nações. E ele queria explicar o seguinte: de onde é que vem a riqueza das nações? E de onde é que começa a análise do Adam Smith? Dentro de uma fábrica. Mostrando que a riqueza da Inglaterra tinha a ver com o processo industrial, com a fábrica de alfinetes, que todo mundo aqui que está escutando deve se lembrar dessa referência. Não é isso? Por quê? Porque desenvolvimento econômico tem a ver com isso, tem a ver com o que se produz, como se produz. A economia brasileira está estagnada há muito tempo, eu posso discutir as causas macroeconômicas disso, mas eu preciso, e cada vez mais, discutir as causas estruturais disso. Então, a estagnação de longo prazo que esse país vive tem a ver não só com aspectos macroeconômicos, eu diria menos com aspectos macroeconômicos. Até porque, do ponto de vista macroeconômico, a nossa restrição fundamental, historicamente, nossa, de praticamente toda a economia periférica, foi a questão de balanço de pagamentos. E hoje nós estamos sentados aqui em cima de 355 bilhões de dólares em reservas. Esse é o entrave fundamental da macroeconomia para o crescimento de uma economia periférica, e esse entrave não existe mais para o Brasil. Então, a nossa questão hoje é fundamentalmente estrutural, e sem discutir a estrutura produtiva e as possibilidades de avanço da estrutura produtiva, não há como se pensar num projeto de desenvolvimento para o país. Né? Por que nós defendemos política industrial? Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, olhando nos olhos de vocês. Eu sou professor universitário. Eu vivo do meu salário de professor. Eu não sou industrial. Eu não sou empresário da indústria. Eu não ganho nada com a política industrial. Não é? Eu não tenho empresa. Por que eu defendo a indústria? Eu defendo a indústria como meio. E esse é o ponto que eu quero reforçar aqui. A política industrial não é um fim. A política industrial é um meio. O objetivo, quando eu defendo política industrial, não é que o Brasil tenha uma indústria poderosa, ou que a gente volte a ter uma participação importante na indústria. O meu objetivo é que esse país possa gerar empregos melhores para as pessoas, que nós podemos ter um país que trate melhor o nosso cidadão do que trata hoje, que garanta um Estado, uma sociedade mais generosa para com as pessoas. E a indústria é o caminho para isso. Então, se alguém vem aqui e fala assim, não, nós precisamos ter uma política industrial que diminua o custo do trabalho, que diminua salários para a gente ser competitivo, eu falo, opa, aí eu estou fora. Por quê? Porque o meu objetivo não é desenvolver a indústria, o meu objetivo é desenvolver o país. E eu entendo que a indústria é o meio para isso, a indústria não é o fim. Tá? E é o meio necessário. A gente precisa desenvolver a indústria para chegar nesse fim. Então, a diferenciação entre o que é o objetivo e o que é o caminho é muito importante e a gente não deve perder ela de foco, na minha opinião. Então, são alguns comentários sobre essa discussão a respeito de política industrial, é importante, não é importante, eu acredito que seja. O terceiro tema que eu quero tratar aqui, ou tópico que eu quero desenvolver aqui, é sobre o contexto internacional. Existe uma diferença entre fazer política industrial hoje e fazer no início dos anos 2000. Qual que é a diferença? A diferença é que nós vivemos num mundo em que todo país desenvolvido, todo país soberano, todo país que tem ambições de se desenvolver ou de preservar, né, a sua condição de economia desenvolvida, está fazendo política industrial. Quer dizer, o Brasil não está nadando contra a maré. Tem gente que diz assim, a política industrial, lá vem eles com essa ideia ultrapassada, atrasada. Bom, quem fala isso é que está ultrapassado, porque basta ver que o mundo inteiro está fazendo isso. A Alemanha faz isso, os Estados Unidos fazem isso, a China, evidentemente, a Coreia do Sul, não é? A Inglaterra está fazendo, que está todo mundo fazendo política industrial. Né? Então, assim, essa discussão já passou.
Essa discussão a respeito se deve ou não fazer política industrial, ela já está ultrapassada. Hoje em dia a discussão é como se deve fazer. Né? Então, nós vivemos desde a crise do final de 2008, 2009, da crise financeira internacional, depois com a pandemia, com o acirramento que nós estamos vendo aí, né, nas tensões geopolíticas, uma disputa tecnológica entre Estados Unidos e China, um movimento que alguns denominam aí desglobalização, esse mundo tumultuado que nós estamos vendo, ele promoveu o renascimento daquilo que a gente pode chamar de tecnonacionalismo, né, por parte das economias avançadas, que respondem, sobretudo, à emergência da China. Eu tenho comigo que o fenômeno econômico mais importante do mundo nos últimos 20 anos é a emergência da China como potência econômica, industrial e crescentemente tecnológica. Né? E isso bagunçou o tabuleiro, o cenário internacional. E os países do mundo inteiro estão respondendo a isso. A gente fala em indústria 4.0. Você sabe o que é a indústria 4.0? Algum vai aqui dizer, a indústria 4.0 é a quarta revolução industrial. Eu não gosto disso, não vou explicar por quê. Não considero que seja a quarta revolução industrial. Indústria 4.0 é política industrial. Indústria 4.0 é o nome de um documento de política industrial que os alemães lançaram em 2011. Eles inventaram esse termo. Do mesmo jeito que o governo brasileiro chamou Nova Indústria Brasil, os alemães, em 2011, publicaram um documento, parecido com esse daqui, né, que tinha a ideia de promover um novo padrão para a indústria alemã, para que a indústria alemã preservasse sua liderança nos setores em que ela tem liderança e que reagisse, sobretudo, à emergência dos asiáticos e da China em particular. Então, a indústria 4.0 é política industrial. Né? Criou-se esse nome num instrumento de política industrial. Bom, a política industrial voltou a ser feita de forma explícita no mundo. As economias desenvolvidas nunca deixaram de fazer política industrial. Agora elas fizeram já durante um tempo de forma mais envergonhada. Hoje fazem de forma explícita, de forma assumida. Então, não há razão para a gente não fazer política industrial. Né? Agora, o último tópico aqui para encerrar, porque já falei bastante também, né? Vou falar um pouco sobre minhas expectativas, minhas preocupações e talvez algumas razões de otimismo. Né? Primeiro é o seguinte, qual é o principal desafio da política industrial? Qual é o principal desafio? O Wallace falou muito bem, ele mencionou, por exemplo, o Brasil Maior, que foi lançado no governo Dilma. Se você ler o documento do programa Brasil Maior, você vai dizer o seguinte, o diagnóstico está correto. Eu acho que o diagnóstico dos especialistas que trabalharam naquela política industrial está corretíssimo. Eles estavam certos. O documento é muito bom, a estratégia que está desenhada ali é muito boa, mas ela não deu certo. O setor empresarial, por exemplo, fez coro pelo impeachment da Dilma, que fez essa política industrial. Se a gente lembrar aqui do prédio da Fiesp, lá na Avenida Paulista, pedindo o impeachment. Quer dizer, alguma coisa deu errado ali. Né? Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, a política industrial vai dar certo apenas e tão somente se houver engajamento. Se o setor empresarial acreditar também na política industrial. É preciso ter esse trabalho. Né? O trabalho de coordenação dos atores envolvidos. E não vai ser. O setor empresarial não vai se engajar na política industrial por simpatia política ou por antipatia política. Ele vai se engajar se ele enxergar que a política industrial cria oportunidades. Para o setor empresarial, e não está errado, ele está certo. Então, o grande desafio da política industrial é fazer convergir os objetivos empresariais, as estratégias empresariais, para terem negócios rentáveis, lucrativos, negócios que valham a pena, com os objetivos do desenvolvimento nacional. E essa não é uma tarefa fácil. Você não pode fazer política industrial contra o setor empresarial. A política industrial ela tem que ser sempre trabalhada para fazer convergir. Para que as decisões dos empresários estejam alinhados
aos objetivos de desenvolvimento do país. E essa é a grande tarefa, né? Eu vou ser muito franco. Eu acho que nós vivemos hoje um momento muito especial nesse sentido. E uma oportunidade que está aqui. Qual que é a oportunidade? Eu acredito que hoje haja um consenso muito maior no setor empresarial com relação à necessidade da política industrial, né? E a forma como é construída, participativa, nos conselhos, também colabora muito para isso. Eu gostei muito das falas no evento, assistiu o evento do lançamento, e das falas dos representantes do setor empresarial. Isso traz para mim esperança. Quer dizer, se o setor empresarial não acredita em política industrial, numa estratégia de neoindustrialização do país, a política industrial não vai funcionar. Porque não é o governo que vai fazer os investimentos na indústria. Quem vai fazer os investimentos na indústria é o setor empresarial. Então, a lógica do empresário, e a lógica correta, é de ganhar dinheiro. É de ter negócios rentáveis. É de enxergar oportunidades de lucro. O caminho da política industrial tem que ser o de fazer com que essas decisões favoreçam objetivos que não são só dos empresários ou do setor empresarial, mas que sejam do conjunto da sociedade, né? Minhas preocupações, o documento que está lá é muito sintético, né? Foi prometido pela equipe que está ali que eles vão detalhar isso, que eles vão, em 90 dias, eles vão detalhar. Até a Mariana Mazzucato, que é a economista que eu mencionei aqui, que é a referência principal nessa ideia de política industrial por missões, ela diz que a política industrial tem que ter metas claras, tem que ter metas objetivas. E por que ela tem que ter metas? Até para a gente depois avaliar se ela foi bem sucedida ou não, né? Então nós precisamos ter mais números, nós precisamos ter metas mais verificáveis, para que depois a gente possa dizer, aqui deu certo, aqui não deu. Se você, o Wallace fez uma recapitulação aqui muito boa da nossa trajetória. Se você pegar o plano de metas, né, você tinha 51 metas. A meta número 51 era a construção de Brasília. As outras 50 metas, tudo tinha número. Quantos quilômetros de estrada? Quanto capacidade de silos e armazéns? Está tudo lá no plano de metas. E depois a gente vai falar assim, aqui ultrapassou, aqui não alcançou e tal. Então isso é muito importante, né? É preciso, e a gente está esperando esse detalhamento. Qual é o outro desafio? É a necessidade de coordenação. Tem muita gente envolvida, tem muitas linhas de ações e precisa de coordenação. E a coordenação precisa ter respaldo presidencial, né? Precisa ter respaldo da Fazenda também. Precisa ser uma iniciativa do primeiro nível, do primeiro escalão do governo. Isso eu não tenho tanta certeza de que está bem desenhado. Por exemplo, o ministro da Fazenda não estava no lançamento da política industrial. Eu acho que deveria ter marcado presença. Tem muita coisa sobre o meio ambiente. O ministro do meio ambiente também não estava lá. Então, às vezes, isso me deixa preocupado com relação a qual é, né, o grau de comprometimento, de envolvimento, de engajamento do governo, porque para a política industrial andar precisa disso. Tá bom? Então, muito obrigado aqui. Desculpa por ter me excedido um pouco, mas a gente tem... O professor é um bicho falante, né? Como vocês sabem. Então, eu tentei me controlar um pouco aqui, mas quem quiser mais detalhes, a gente pode depois continuar a nossa conversa. Muito obrigado.